Deixa eu compartilhar algo da parte de Deus com você nesse dia. Irmãos, hoje eu vim numa consulta, né? Fui numa consulta e depois da consulta eu fui dar uma caminhada e eu comecei a refletir a respeito de algumas coisas, a respeito daquilo que a gente não dá valor e a gente acaba perdendo. Eu comecei a refletir a respeito da saúde, né? É uma das coisas que a gente às vezes não cuida da saúde, a gente não dá valor. E quando a gente vê que a gente começa a perder a nossa saúde, aí a gente começa a querer correr atrás, mas às vezes não tem mais jeito, tem algumas doenças que não tem mais cura, e você vive ali no paliativo, tomando remédios e alguns tratamentos. E eu comecei a refletir a respeito disso, né? Aí eu creio que foi o Espírito Santo que me levou a refletir a respeito do nosso ministério, que também isso acontece, né? O Senhor nos dá um ministério, nos chama para uma obra, e às vezes a gente larga de mão, e às vezes é preciso acontecer alguma coisa na nossa vida para a gente voltar para os caminhos do Senhor, voltar de novo para a direção daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E a passagem que Deus começou a falar comigo, colocou no meu coração, foi a respeito do profeta Jonas. O profeta Jonas recebeu uma missão de Deus, do Senhor, mandou ele ir para Nínive para pregar a palavra, que o povo lá estava em pecado absoluto, mas só que Jonas endureceu o coração e tentou fugir do Senhor, indo para Tarsis. E eu comecei a ler essa palavra aqui quando eu cheguei em casa. O que me chamou a atenção foi que, por causa da desobediência de Jonas, aquelas pessoas que estavam no barco com Jonas, que não tinha nada a ver com isso, que elas estavam realmente indo para Tarsis, para o seu caminho escolhido, desejado, mas só que elas começaram a perder coisas por causa de Jonas. Às vezes, tem pessoas que estão perdendo algumas coisas por causa da nossa desobediência. Às vezes Deus nos chama, nos dá um ministério, e eu entendo que nós devemos cuidar daquilo que o Senhor nos entrega. Mas só que por causa de desobediência, por causa de teimosia, ou por causa, às vezes, até de falta de entendimento, por causa de medo, a gente, larga, deixa um pouco de lado aquilo que Deus nos chamou para fazer. Às vezes, por causa de preocupação, a gente larga o nosso ministério para ganhar dinheiro, foca mais no trabalho, foca mais em outras coisas, às vezes até distração mesmo, celular, internet, o que seja, que possa estar nos distraindo, e a gente larga as obras de Deus. Mas Deus tem o seu jeito e a sua maneira de nos trazer de volta. E aqui com o profeta Jonas, Deus enviou uma tempestade, enviou um mar revolto, e ali aquele barco estava quase indo a pique, e aqueles homens começaram a orar aos seus deuses, e um dos homens foi lá chamar Jonas e pediu para Jonas clamar o Deus dele. E ali eles tiraram sorte para saber de quem era a culpa daquilo que estava acontecendo. E a culpa e a sorte caiu sobre Jonas, e eles perguntaram: o que houve? Por que isso está nos acontecendo? E Jonas falou: a culpa é minha, me lance fora do barco, porque eu estou em desobediência. Jonas estava fugindo da face de Deus, Jonas estava fugindo do seu propósito, daquilo que Deus chamou ele para fazer, para cumprir. E aqueles homens ainda teimaram em algum tempo de não lançar Jonas no mar, com pena, com receio de Deus achar que aqueles homens estariam fazendo mal ao profeta. Mas só que em determinado momento eles não tiveram outra escolha, já lançaram as bagagens fora, e o mar continuava revolto, e ali eles oraram e falaram, que a culpa do sangue desse homem não caia sobre nós, recaia sobre nós, mas nós não temos que lançar ele fora do barco. Lançaram Jonas para fora do barco, e imediatamente aquela tempestade cessou, aquela tempestade parou, o vento e a tempestade se acalmou. Às vezes se levantou um vento e a tempestade na sua vida, é porque você está em desobediência. Às vezes você ora pensando que é o inimigo, porque se levantou. Não, mas às vezes você está em desobediência, e por isso que as coisas têm acontecido na sua vida. Por isso que veio a tempestade, veio o vento, e você não está entendendo o que está acontecendo, mas Deus está falando para você: vamos embora, desperta, começa a cumprir, volta para o propósito, volta para o chamado, volta para as obras, começa a fazer aquilo que eu determinei para você fazer. Deus nos deu uma missão, Deus nos deu um chamado, nós não estamos aqui à toa, cada um de nós tem um chamado e um propósito aqui nessa terra. E o propósito de Jonas era ir para Nínive pregar a palavra, e a palavra diz aqui que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. Deus enviou um grande peixe
e engoliu Jonas. E dentro das entranhas do peixe, Jonas clamou ao Senhor, Jonas se arrependeu. E a palavra vai dizer aqui no capítulo 2, versículo 10, eu só vou ler esse para não ficar muita coisa. E falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Deus, ele fez todo aquele reboliço no mar para pegar Jonas e colocar Jonas de volta no propósito. Talvez essa tempestade, esse vento que se levantou na sua vida é para te colocar de volta no propósito. Deus está me trazendo aqui para falar para alguém aqui, volta para o propósito. É isso que se levantou contra a sua vida, toda essa tempestade, toda essa confusão, você não está entendendo nada, é para você voltar para o propósito, para você voltar para os caminhos do Senhor. E Jonas chegou naquela terra e começou a pregar contra aquela terra. Eram homens perversos, homens bárbaros, que decapitavam seus inimigos, mas eles se arrependeram, o rei e todo o povo. Eles jejuaram até os animais e eles se arrependeram dos seus pecados. Foram 40 anos de arrependimento, 40 anos que esse povo de Nínive permaneceu na presença do Senhor. Deus tem algo para fazer através da sua vida muito grande. Tem muita gente esperando você se levantar, porque Deus colocou algo em você, colocou algo em mim, que não é só para o nosso bel prazer, não é só para a nossa família, não é só para o nosso trabalho, é para o mundo. Tem pessoas que dependem das suas orações, pessoas que dependem das suas pregações, pessoas que dependem do seu louvor, da sua profecia, depende do seu ensino, você que é mestre, você que é doutor. Então, Deus nos chama, Deus nos capacita para que a gente possa multiplicar o nosso talento. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo, porque na parábola dos 10 talentos, pesquisem lá, mas leia até o final. O que Deus faz com aquele servo inútil que esconde o talento na terra? Ele não só toma o talento e dá para aquele que multiplicou para 10. Ele lança aquele servo inútil. É inútil, não tem servidão, está fazendo o que aqui na terra? Ele pega o servo inútil e joga no inferno, nas trevas exteriores, lá onde vai haver choros e ranger de dentes. Então você enterrar o seu talento não significa só que você não está cumprindo o seu chamado aqui na terra, não. Significa que quem esconde o talento, quem não multiplica, quem sai do caminho, sai da direção de Deus, é lançado no inferno. Eu entendo assim. Então vamos nos levantar, tem algo aí dentro de você, tem algo dentro de mim que não nos pertence, pertence ao mundo. Tem pessoas esperando você abrir a sua boca, tem pessoas esperando você se levantar. E que você possa receber essa palavra, que seja um despertar para a sua vida, igual foi para a minha vida. Eu, já peguei a Bíblia aqui, já li já a respeito de Sansão também, que brincou com o chamado dele. Sansão era um homem nazireu, e Sansão, ele fez coisas, desagradou, né, ao coração de Deus. Deus tinha separado Sansão para ser juiz e para subjugar o povo filisteu, mas Sansão brincou e acabou sendo bobo da corte, no palácio dos filisteus. Mas mesmo ele cego, sendo bobo da corte, ele despertou e ele conseguiu êxito. Ele matou mais gente no dia da sua morte enquanto em vida. Então não espere que Deus venha ter que te abater para você despertar, que a gente não precisa, porque José foi um homem que cumpriu o seu chamado, mas ele não precisou ser abatido por Deus, ele apenas passou só pelo processo. Mas vê que Jonas não, Jonas passou por coisas porque ele apenas desobedeceu. Sansão passou por coisas que apenas eles desobedeceram. Eles cumpriram o seu propósito, mas eles tiveram marcas na sua vida que não precisavam de ter. E que você não precise, Deus tem que te marcar, que Deus tem que te abater para que você possa despertar. Amém? Fique com essa palavra, que essa palavra seja uma palavra de despertamento para esse tempo, para mim, para a sua vida. E lembre-se, Jesus tem um plano com a sua vida e Ele te ama. Amém?